Boa tarde, galeria. Boa tarde, senhores e senhoras vereadores. Boa tarde, mesa diretora, na figura do presidente dessa sessão, professor Marcelo. Peço, antes de qualquer palavra, um minuto de silêncio em respeito às vidas perdidas em nossa cidade de Olinda. Hoje subo a essa tribuna com o coração pesado. Olinda chorou nos últimos dias. Uma jovem de apenas 20 anos e um bebê de 6 meses foram vidas interrompidas por um problema que não é novo. E pior, não é inevitável. Os deslizamentos de barreiras no bairro de Passarinho escancaram a realidade que nos conhecemos há décadas. A ausência de planejamento urbano sério e contínuo. E eu falo aqui não apenas como vereador, mas como engenheiro civil, porque eu vivi isso. O que aconteceu agora não foi só por causa da chuva. A Agência Pernambucana de Águas e Climas emitiu alerta vermelho, ou seja, sabíamos que a chuva viria forte. Mas a pergunta é, o que foi feito antes disso? O que teve de prevenção? Qual a preocupação do poder público com a vida dos olindenses? Onde está o investimento em contenção e encostas, tão amplamente anunciado? Onde está o planejamento de drenagem? E aqui entra um ponto que Olinda conhece muito bem: o abandono histórico do Canal do Fragoso. Essa obra que começou em 2013 e tinha prazo para encerramento em 2016. Ou seja, estamos completando 10 anos de atraso. Tempo esse que daria para fazer 5 obras do Canal do Fragoso. Vou repetir, 5 obras do Canal do Fragoso poderia ser feito nesse tempo. Ou seja, o erro era conhecido há anos. O erro é convivido com o olindense com complacência. O erro é dito aqui dentro dessa Câmara como se fosse algo sobrenatural, como se essas chuvas fosse algo culpa da natureza, quando na verdade não é isso que acontece. Eu tenho gravado aqui, pelo menos os últimos 10 anos, os prefeitos que aqui passaram no período de chuva. O discurso é sempre o mesmo, falar de chuvas fortes, isso e aquilo. Eu quero aqui dar um dado de um país sério como o Japão. O Japão, todos nós sabemos que existem fenômenos de terremoto muito grande. A partir daí, qual foi a resolução de um país sério? A partir daquele momento, as edificações teriam que ser feitas para absorver o maior terremoto da história do Japão. Ou seja, quem quer resolver o problema, vai lá, usa a engenharia, a tecnologia, as leis, que é muito importante para resolver. Aqui em Olinda, nós vemos um descaso muito grande. E eu digo isso com o coração bastante entristecido, porque, como eu falei, 18 anos da minha vida eu passei pesquisando, eu passei olhando as nuances dos problemas da drenagem, da nossa topografia, da nossa realidade. E há 18 anos eu tento implantar o plano diretor da drenagem urbana aqui dentro do município. Plano esse que, apesar de Olinda não valorizar um nativo da cidade, uma pessoa que o problema é resolvido internamente, fora de Olinda nós temos recebido cada vez mais o acalanto de que vale a pena lutar por uma causa séria. Repito, na Câmara de Vereadores de Olinda, quando o vereador Eduardo Moura fez uma audiência pública sobre a drenagem do Recife, eu tive a honra de ser convidado como engenheiro técnico para ir lá explanar sobre o problema. Tive a honra de ser agraciado com os amigos do CREA, Conselho Regional de Engenharia, para pleitear uma vaga de presidente do CREA, devido aos meus projetos para drenagem. O CREA viu que é uma realidade se lutar pelos problemas de alagamentos, de enchentes e inundações da região metropolitana do Recife.
Meus amigos, na última quinta-feira, dia 30 de abril, nós tivemos a honra para um momento, para mim, histórico. Momento em que, pela primeira vez, eu consegui olhar olho no olho de um governador do estado de Pernambuco e debater tecnicamente do problema dos alagamentos de Olinda. Momento histórico para mim, uma vez que eu nunca consegui me aproximar de um governador. Na ocasião, a governadora se mostrou extremamente competente em saber das soluções do problema. De imediato, autorizou uma reunião com o secretário de Recursos Hídricos, o engenheiro professor da Universidade Federal de Pernambuco, Almir Cirilo, do qual eu tive a honra de ser aluno no mestrado da Universidade Federal de Pernambuco. Aquilo, governadora, que a senhora fez, a senhora não tem noção do quanto a senhora ganhou ali um soldado para lutar com a senhora nessa luta pela dignidade do olindense. Dignidade essa que passa ano, pelo menos em termos de políticas locais, nós não vemos ninguém preocupado de fato. Então, iremos ter sim uma reunião com o secretário de Recursos Hídricos, Almir Cirilo, onde iremos expor sobre o plano diretor da drenagem urbana, sobre a interligação da macrodrenagem com a microdrenagem, porque, como todos sabem, a conclusão da obra do Canal do Fragoso não resolve em absolutamente nada os problemas da drenagem de Olinda. Com isso, precisa fazer obras na intervenção da infraestrutura do município. E a governadora Raquel Lira se mostrou que sua equipe técnica dando viabilidade aos projetos, esse projeto pode sim sair. E aí iremos enfrentar de forma objetiva, com a ciência, com a engenharia, andando lado a lado. Governadora, muito obrigado pela decência da senhora, pela sensibilidade com um problema que, de fato, é um problema que precisa ser combatido com seriedade. Eu vou abrir uma exceção que eu não gosto de dar a partes enquanto estou em linha de raciocínio, enquanto estou em meio ao discurso que é metodicamente elaborado para que, com isso, nós fazemos com que você, que está nos vendo aí, nos entenda com maior clareza. Mas, excepcionalmente hoje, devido ao nosso líder do governo, ele deve estar preocupado em falar alguma defesa aí do governo. Então, vamos ver como vai ser a defesa do que para mim é indefensável. Não, eu não gostaria, vereador, primeiro, obrigado pela parte, mas eu não gostaria, em hipótese alguma, de me contrapor ao discurso de Vossa Excelência, até mesmo porque há muitas situações, muitas nuances, como Vossa Excelência usou, que nós estamos também cobrando nesses 20 dias que nós fomos contactados pela prefeita e através de todos os demais vereadores, estivemos com ela. Então, nós solicitamos realmente um plano de ação nesses últimos dias. Ainda assim, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que é um parâmetro muito difícil de nós entendermos ou de nós absorvermos Japão e nós aqui. Em 1945, o Japão foi destruído pela Hiroshima, a bomba atômica soltada pelos Estados Unidos. Foi o único país do mundo que destruiu duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, com bombas atômicas, né? Então, ali, o Japão hoje se reconstruiu. Haja vista ser o Japão um dos 7 países ricos do mundo. 7. O Japão é um deles, porque tinha 8, mas a Rússia se dividiu e passou a ser um país menos rico do que os demais. Então, é impossível. O que nós vimos aqui em 1914, em 2014, aliás, na Copa do Mundo, os japoneses limpando os estádios. Quem se lembra disso? Muita gente deve se lembrar dos japoneses limpando os estádios. O que nós não temos também aqui. Isso não diminui o problema e a responsabilidade dos administradores nossos, não. Eu quero dizer a Vossa Excelência que não vou jamais me contrapor ao que Vossa Excelência disse, em razão dessa situação que eu estou colocando. Não retira a responsabilidade.
E por isso é que eu quero dizer a Vossa Excelência, com todas as letras maiúsculas, que quando nós estivemos ali com a prefeita, 15 vereadores no dia 14 e no dia 16, 14 no gabinete dela, na sala dela, com todos os dia 14, com 15 vereadores, nós cobramos já ali um plano de ação. No dia 16, nós voltamos a cobrar de todos os secretários presentes e esperamos que, já tem alguns que mandaram, que os outros também nos mandem os planos de ação. Porque eu disse há pouco tempo, no discurso da vereadora Eugênia, que nós não estamos ainda no fim das chuvas. Vem mais chuvas por aí. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Senhor líder do governo, incorpora em parte a fala de Senhoria, Vossa Excelência, porque desde essa reunião nós estamos com a terceira sessão após ela. E nós não estamos falando de um governo novo, um governo que está aí há 10 anos. Então, se há 10 anos o governo não sabe como combater o problema, me desculpe, eu não me sinto convencido nas palavras do senhor de que isso vai ser resolvido. Isso precisa ser resolvido na pressão popular. Isso precisa ser resolvido com os moradores ribeirinhos, que toda a água entra na chuva, como eu, morador de Jardim Fragoso. Ontem, particularmente, minha mãe sofreu um acidente doméstico em casa, no qual fraturou o seu braço. Não por causa da chuva, mas porque chegou em casa com a roupa molhada, o pé molhado e escorregou dentro de casa. Isso é culpa da chuva? Não, é uma fatalidade. Mas se a frente da rua da casa que eu moro não alagasse, talvez minha mãe não teria caído num acidente doméstico dentro de casa. Então, por isso eu falo aqui extremamente revoltado, porque ou a gente trata isso com seriedade, ou a gente cobra de fato e de direito quem é. Porque eu digo logo, senhor Jesuíno, com todo o apoio que eu estou dando à governadora Raquel Lira, mas se na reunião que a gente tiver técnica, com a equipe técnica, a gente não vê soluções efetivas, pode ter certeza que até Raquel Lira vai entrar também na porrada, que o povo de Olinda não aguenta mais receber isso. Então, saí de lá extremamente entusiasmado de que a governadora, olhando nos meus olhos, disse: Sarmento, se a equipe técnica aprovar os projetos e eu tiver condições de fazer, nós iremos fazer. Então, é em cima disso, governadora, que a senhora ganhou o coração de um flagelado das cheias, de um morador de Jardim Fragoso, que há 44 anos, para sair de casa, para ir para uma festa, para ir visitar um amigo, para ir para uma viagem, para o aeroporto, para ir para uma manifestação de rua, eu passo sempre com o pé na lama para poder sair e entrar na minha casa. Então isso chega. Eu estou falando aqui com mais de 130 mil olindenses que vivem essa realidade. Ou damos um basta a isso, seja com um vereador subindo aqui, escancarando e cobrando de forma contundente e dura, porque ninguém pode tratar isso mais como uma palhaçada, porque já está tornando palhaçada. Meus pedidos de informação, a interligação da microdrenagem com a macrodrenagem, que eu já pedi há mais de um ano, onde está? O mapeamento da rede hídrica da cidade, onde está? Então ninguém aguenta mais ser tratado com total desrespeito. Minha paciência acabou. Não vou mais aceitar, e estou falando como morador, porque meu mandato pode um dia passar, mas as minhas cobranças vão ser daqui para cima. Inclusive até, Eugênia, vai escapar hoje, viu? Eu ia falar do que aconteceu semana passada, a derrota cachapante que o PT teve, pela primeira vez na história, um ministro do STF foi negado, uma indicação de Lula. O projeto de dosimetria foi aprovado, mas eu vou aproveitar e não vou deixar não, vou falar sobre isso. Tenho mais tempo aí, não é, senhor presidente? E, por fim, eu quero aqui fazer o meu voto de repúdio à gloriosa, a instituição que eu passei 3 anos da minha vida estudando para esse concurso, que na época de 2006 a 2009, infelizmente o concurso não veio, eu não pude realizar um sonho meu, que era ser policial federal. Não consegui,
mas ao ver uma situação como essa, muito me envergonha a Polícia Federal do Brasil. Meu voto de repúdio hoje vai para você, porque um cidadão brasileiro coloca uma faixa de ladrão na sua varanda, com total liberdade de expressão. Qualquer pessoa alfabetizada sabe que aqui está escrito ladrão. Aqui não tem nada para ninguém. Aqui a carapuça serviu porque a Polícia Federal do Brasil hoje tem uma Gestapo a mando do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que fatalmente se incomodou com esse nome aqui numa janela. Então, Polícia Federal, eu coloco isso aqui agora. E aí, vocês vão achar que isso aqui é para quem? Então, tratem a instituição de forma séria, porque no meu gabinete vai estar estampada agora essa faixa também. E quero que vocês vão lá no meu gabinete mandar tirar essa faixa que vai colocar a partir de hoje no meu gabinete. Então, meus amigos, para finalizar, porque eu não posso sair daqui com o coração extremamente angustiado e carregado de raiva. Como defensor da família olindense, eu quero aqui parabenizar a prefeita Mirela Almeida e o vereador Felipe Nascimento pelo nascimento da belíssima Elô. Felipe, tu é feio pra caramba, mas tua filha, que menina linda. Parabéns, que essa menina venha para trazer ainda mais amor. Rima com Elô, né? E, para não perder o costume, infelizmente a nossa Elô não pôde ser olindense, porque Olinda não tem maternidade. É uma pena. Vamos pensar nisso. Jesuíno, vamos falar com a nossa governadora. Olinda carece de uma maternidade. Precisa nascer olindenses na nossa cidade para poder se revoltar com a drenagem junto com o Sarmento. Quem sabe aí a gente tem mais voto. Um forte abraço para todos. E a senhora não tem a parte hoje.